A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Renovados em disposição, em ânimo e fé, esperança, que o Senhor faça multiplicar mesmo nas nossas vidas graça e paz, que sejamos todos fortalecidos pelo seu Espírito no nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, ainda que aquilo que é o visível e o aparente se descomponha, se desestruture, se pulverize diante de nós. Todavia, a nossa esperança está no Senhor, na força do seu poder, no seu Espírito, na sua eternidade, na sua fidelidade. Amém? Um forte abraço aí, boa noite para todo mundo. Cada um vai pegando aí o seu lugar nessa mesa preparada na viração do dia. Um tempo preparado pelo Senhor, nosso Pai, para nós, os seus filhos, um tempo de viração. Graças a Deus. Tem sido um tempo mesmo assim de refrigério. Chegar essa hora, encontrar com os irmãos, compartilhar, repartir, meditar. Um tempo mesmo muito especial do dia, né? Então, quando o dia vai virando noite, e a gente, essa travessia, né, do obscuro, a travessia das coisas às vezes não conhecidas antes, amém? Então, muito bom, tem sido um privilégio, para mim uma grande honra. Às vezes as pessoas comentam do esforço, do empenho de estar aqui todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, mas eu quero dizer que é uma grande honra e um grande privilégio mesmo na minha vida, poder estar com os irmãos, repartir, compartilhar, né? Rafa, um abração, rapaz, apertado aí pro Vitinho, saudade, rapaz, dele, daquele olhar assim, né? Aquele olhar matreiro, aquele olhar mineiro goiano, tá bom? Forte abraço aí para ele. Manda meu beijo e meu abraço. Fala que o vovô Júnior aqui tá com muita saudade, tá bom? Graças a Deus. E ó o Noleta aí, rapaz. Bênção. Forte abraço aí, rapaz. Eu não sei se você tem estado aqui, mas né, eu tô vendo aqui hoje, às vezes eu consigo pensar aqui alguns presentes na nossa live. Um forte abraço aí, tá bom? Graças a Deus. Silésia, Martin, ô Silésia, um forte abração para você, tá bom? Graças a Deus. Rapaz, eu recebi uma mensagem, um vídeo de uma criança, ele é tão querido, Mateus. Meu Deus, ele me mandou um vídeo assim, é de renovar a gente mesmo, assim. Eu me sinto um homem privilegiado pelo afeto aí das crianças. Muito bom. Ué, maravilha, que bom saber, né? Então é um grande privilégio aqui, tá bom? E a gente poder compartilhar, repartir, encontrar amigos, né? Fazer outros amigos, aproximar irmãos aí, tem sido um lugar de encontro para tanta gente, pessoas estão se conhecendo através desse lugar de encontro e repartindo virtude aí dos mais diferentes lugares. Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração mesmo e entrar mesmo assim nessa presença do Senhor, né? Na sua fidelidade, celebrando a fidelidade de Deus. Foi Ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Amado, não fomos nós que escolhemos Deus para pastor. Amém? Não é a ovelha que escolhe o pastor, né? Foi Ele que nos fez ovelha do seu rebanho, do seu pastoreio. Eu quero dizer uma coisa para você. Amém? Seja forte aí. Quero dizer para você, assim, para te animar. Às vezes a gente, na nossa limitação humana, a gente ama alguém, mas mesmo amando profundamente, às vezes a gente se surpreende com certas coisas, não é verdade? Porque a gente confunde muito amar com gostar.
Então, às vezes, a gente gosta muito da pessoa pensando que a ama. E às vezes a gente se surpreende com algumas coisas que a gente não gosta. E aí o nosso amor às vezes fica abalado. Estão me entendendo aí o que eu estou compartilhando? Vou repetir. Às vezes a gente gosta muito, mas muito mesmo, de alguém, não é? Então, e a gente tem a tendência de confundir amar com gostar muito. E às vezes a gente gosta demais. E aí, de repente, surge alguma coisa que você não gosta. E em quem você gosta muito. E aí é um desapontamento, assim, é uma perplexidade. E se o seu não gosta for muito grave, né, a nossa noção de amor fica assim meio afetada. Então essa surpresa do desconhecido. E aí, por que eu estou compartilhando isso? Uma palavra para confortar, animar, renovar seu coração. Deus nos ama. E Ele nos conhecia muito bem. Tudo. Jesus diz assim: ninguém precisava dizer para Ele nada a respeito do coração do homem. A palavra de Deus diz no comecinho do Evangelho de João, diz assim: Jesus não se confiava. Uma coisa é você não confiar, outra coisa é você não se confiar. Jesus não se confiava, Jesus trabalhava confiança com seus discípulos, mas ele não tinha expectativa nenhuma de uma fidelidade incondicional. Ele confiava na fidelidade do Pai. Porque Ele que nos fez rebanho do seu pastoreio. Ele conhecia bem e conhece bem a gente. Ele sabe de tudo que a gente é capaz, do que a gente não é capaz. Por isso que quando Deus força uma barra conosco, às vezes você acha assim: meu Deus, Ele está pegando pesado comigo. Deus está pegando pesado com você. Não, Deus está forçando uma barra porque Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece. Eu lembro quando eu mexia com um pouco de pecuária, né, e pecuária leiteira, e eu lembro quando eu ia lá selecionar gado, né, você tinha que ter um olhar assim de percepção, olhar e saber o que aquele animal era capaz de gerar, de conceber, suas características. E é interessante isso, porque como o animal não é consciente, né, ele mesmo ele não sabe, ele não tem consciência disso. Né? E aí não que nós sejamos como animais, mas Deus está usando essa ilustração. Né? Dizer, olha, às vezes a ovelha pensa que ela foi escolhida só pelos aspectos positivos, né? E que em algum momento Deus vai ser surpreendido aí e vai desanimar do rebanho. Não, amado. Ele sabe exatamente. Por isso só tem uma coisa que pode nos afastar de Deus. Uma única coisa pode nos afastar de Deus e comprometer a nossa relação com Ele. A nossa incredulidade, a nossa insubmissão. Porque Deus nunca trabalhou a partir daquilo que a gente prometeu que seria, ou daquilo que Ele viu e gostou. Deus, Ele diz, aqueles a quem Ele conheceu, Ele chamou. Então Deus sabe exatamente com quem que Ele está lidando. E quando Ele aperta, nos disciplina, Ele arrocha, é porque Ele sabe exatamente com quem Ele está lidando e aonde é que a gente pode chegar. Deus sabe exatamente os riscos que a gente corre na nossa desobediência. E Deus sabe também as virtudes que a gente pode revelar na nossa obediência. Por isso não desanime, não retroceda, não desista. Porque Deus sabia onde é que Ele estava entrando. Como diz o caipira, Deus sempre soube o mato que Ele está lenhando. Ele nunca... Não há um desapontamento em Deus. Deus nunca está desapontado com seus filhos. A tristeza de Deus não é a tristeza de um desapontamento, não é a tristeza desanimada de um não gostei.
A tristeza de Deus é a dor de um pai, de saber que o filho tem, aonde o filho pode chegar e o filho, por ignorância, soberba ou desobediência, se recusa a chegar. Amém? Então vamos lá. Vamos lá, meditando aqui no Evangelho de João, vamos orar e entrar nessa presença, né, nesse entendimento, nessa convicção da fidelidade de Deus e aonde é que Ele pode nos levar. Amém? Pai, muito obrigado, porque foi o Senhor que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio, não fomos nós. Não foi a nossa publicidade, não foi a nossa aparência, não foi a nossa eloquência. A gente não te convenceu de coisa alguma, o Senhor nos conhecia. O Senhor conhecia exatamente o que o Senhor ia passar com a gente em nos fazendo o seu rebanho, seus filhos, sua família. Se há uma tristeza que o Senhor não sofre, é a tristeza do desapontamento, da amargura, do ressentimento. Toda a tristeza do Senhor é a nosso favor. Em nome de Cristo Jesus, que por isso a gente seja renovado em ânimo, em disposição e alegria, sabendo que somos os seus filhos, aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor conheceu, o Senhor chamou, e o Senhor justificou. O Senhor tem trabalhado na nossa vida para nos ajustar, para nos fazer instrumentos de justiça. Senhor, hoje, nessa noite, nós queremos abençoar nossos amigos, irmãos, família da fé, tão próxima e sofrendo tanto, Senhor. Tantos profissionais da saúde entrando em colapso, médicos se suicidando, porque não suportam esse drama, Senhor, vivido, e muitas vezes, no meio desse drama todo, as pessoas que estão lá militando na área, Senhor, da salvação, do salvamento, ainda se sentem, ó Deus, confundidas ou ignoradas por conta de medidas, de propostas, de posturas totalmente interesseiras, politizadas e comerciais. Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que um bálsamo de refrigério e graça seja derramado sobre a vida dos profissionais, daqueles que atendem nos plantões, ao Senhor, e dos pacientes, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém. Graças a Deus. Então a gente está aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, e a gente está compartilhando sobre isso, porque esse Evangelho, como a gente já disse, é um Evangelho que trata, né, todo o Evangelho de João trata das características subjetivas, os subjetivos absolutos da natureza de Cristo, como Filho de Deus. Então o Evangelho de João vai tratar dessa questão da identidade, da eternidade, né, da identidade de Cristo como Filho de Deus. Ele é nascido de Deus. E aí isso é forte porque no princípio era o verbo, né? E aí quando a gente pensa, bom, no princípio Deus criou, o Gênesis fala do princípio a partir... Deixa Deus ministrar algo no nosso coração. O Gênesis do Velho Testamento fala no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz. Então, no princípio, e aí a gente tem a tendência de, ao ler Gênesis, ver como princípio aquilo que Deus começou a fazer e materializar. Mas aí vem o Evangelho de João e nos arremete para a eternidade, para o princípio do princípio. O que é o princípio do princípio? É o invisível do visível. Criou Deus os céus e a terra, mas há algo que antecede a própria materialidade da criação, que é a sua origem, sua natureza espiritual, seu propósito espiritual. Então, no princípio, o que era? Era vontade, era palavra, era o querer do Pai. Então, não é o princípio no poder de Deus fazendo coisas, mas é o princípio na vontade do Pai, decidindo o que ele fará com o seu poder. Então há uma vontade que antecede o poder. Então, no princípio do princípio, antes de Deus colocar o seu poder em ação, há o princípio da sua vontade determinada, estabelecendo todas as coisas. No princípio era a palavra.
Então, o que originou tudo é essa vontade, esse propósito de Deus em comunicar, em dizer, em falar, em dar materialidade. Por isso que o espírito da fé é crer e também falar. Então, a gente não fala para receber. Vamos entender com Deus. Tudo é para a gente entender lá. A gente, pelas promessas, nós nos tornamos co-participantes da natureza de Deus. Então, o falar de Deus não é para receber, para ter o que ele não tem. O falar de Deus é para dar materialidade, dar substância tangível, tradução visível a respeito de quem ele é. Amém? E aí, por isso, esse texto aqui, né, ele é único, esse texto de Lázaro, ele é único, é só no Evangelho de João, como outros textos, e tudo isso, então, para falar daquilo que é o subjetivo absoluto na nossa vida. E aí, essa morte do Lázaro, ela é pedagógica, né, há toda uma tratativa pedagógica, não é uma morte qualquer. Seguramente, a intervenção na vida de Lázaro, de Marta e Maria, seguramente, que eu me lembro, assim, eu já meditei sobre isso várias vezes, é o único milagre, é o único sinal de milagre operado por Jesus na vida, diretamente na vida de um amigo, porque é assim que o Lázaro é identificado, né? Então, o seu amigo, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Então havia uma relação de intimidade, de amizade. Talvez o único outro milagre um pouco mais próximo disso foi Jesus ter curado a sogra de Pedro, né? Tem gente até que faz piada com isso, porque isso é uma piada pronta também, né? O fato de Jesus ter curado a sogra de Pedro deve ser por isso que ele negou Jesus 3 vezes, né? Piada sem graça, né? Mas não deixa de ser, né, uma coisa assim bem pronta mesmo. Bom, e aí, nesse contexto, a gente já viu o primeiro subjetivo absoluto. Existe um absoluto aí que é subjetivo, que é invisível, mas que precisa ser lembrado para a gente poder ter uma alma curada, né? um emocional curado. E o que é? Pessoas que Deus ama ficam doentes. Ficam doentes. Porque a afirmação de Marta e Maria é como se isso não fosse possível. É como se Marta e Maria estivessem dizendo para Jesus: olha, vai lá e fala para Jesus que aquele a quem ele ama ficou doente, então aconteceu alguma coisa errada aí. Então ele vem cá corrigir esse erro aí, porque a gente estava achando aqui que quem ama Jesus não fica doente. Quem ama Jesus fica doente, passa por perrengue, passa por dificuldade. Para quê? Para que naquilo que a gente for consolado, a gente possa consolar outros. Por isso, amados, deixa Deus ministrar algo no nosso coração. O subjetivo absoluto seguinte é: nenhuma enfermidade, nenhuma tribulação, nenhum problema, nenhuma dificuldade na vida de um filho de Deus é para a morte. Mas é para quê? É para testemunha, para manifestação da glória de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, motivo de grande gozo passar por tribulações, dificuldades, porque naquilo que a gente é consolado, a gente pode consolar outros. Então, quando Deus quer alcançar um povo no seu problema, geralmente ele faz um filho seu passar pelo mesmo problema. E às vezes você fica pensando assim, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? E tal, porque a ideia é que o problema não combina com a gente, mas às vezes o problema combina com a nossa vocação. Amém? O problema não tem que combinar com você, como filho de Deus, mas o problema tem que combinar com a sua vocação, com o seu chamado, o povo, né, para quem nós somos chamados. Porque a necessidade, a gente tem repetido isso aqui sistematicamente, mas tem que repetir porque senão a nossa mente não é lavada. A necessidade não foi permitida por Deus para, em sendo resolvida, manifestar o seu poder. A necessidade, ela é permitida por Deus para promover o encontro, para que no encontro as virtudes do Pai sejam compartilhadas. Então, quando Deus permite um problema, a coisa mais óbvia
O milagre pelo milagre é ter o problema resolvido pela manifestação do poder. Mas o sinal que pode transformar o entendimento, que vai transformar a nossa vida, é na necessidade, no problema, nós percebemos a oportunidade do encontro para que a virtude seja compartilhada. Amém? Então toda necessidade permitida por Deus é para que a virtude seja compartilhada, é para que a vida seja manifesta e Deus seja glorificado. Deus ser glorificado não é Deus ser louvado. Então não confunda louvação com glorificação, não confunda devoção com glória. Então Deus não busca o reconhecimento do seu poder como quem quer devoção e louvação. Deus busca e quer a manifestação, a expressão da sua virtude como quem quer a relação. Isso é que vai glorificar a Deus. Então Deus é glorificado na medida em que o enfrentamento e o suprimento das necessidades geram pessoas porque transmitem virtude. Então Deus não quer ser aplaudido como uma árvore carregada de frutos, mas Deus quer ser experimentado, vivenciado como alguém que alimentou através de seus frutos. Por isso a palavra de Deus diz, é nisso que Deus é glorificado, em que a gente dê, que a gente entregue. Não é simplesmente que a gente produza, mas que a gente entregue, que o nosso fruto produzido seja permanente na medida em que a sua semente, o seu sêmen, sua natureza é transmitida, é comunicada, é replicada. Amém? Então por isso que no meio da necessidade, Deus vai levantar um filho seu como árvore frutífera. Então no meio da fome, da tragédia, do problema, Deus vai levantar um povo. Por isso que no meio de uma dificuldade, de uma tragédia, o povo de Deus não pode estar preocupado em resolver e atender seus próprios problemas, mas entender que papel ele cumpre como árvore frutífera, árvore frondosa de suprimento e cura para todas as nações. Amém? Graças a Deus. E aí o texto continua e Jesus diz, então agora nós vamos lá encontrar o Lázaro, vamos lá até onde ele está. E vamos para a Judéia. E os discípulos disseram, mas agora há pouco mesmo o povo queria te matar, te perseguir, apedrejar, e o senhor vai voltar para lá? E Jesus respondeu, na verdade, o dia tem 12 horas. Se alguém andar na revelação que a gente compartilhou, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então quem não aprende a dormir, quem não... Eu me deito e logo pego no sono. Quem não aprende a descansar em Deus, quem não aprende a dormir, acaba... quem não dorme na hora certa, acaba dormindo na hora. Quem não descansa na hora certa, acaba dormindo na hora errada. Né? Então, às vezes, a gente não está repousando em Deus para aprender. E aí, na hora da revelação do dia, a gente está como quem ainda está em trevas, porque não tem discernimento. E aí, tendo dito isso, ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, ele está salvo, então se ele está só dormindo, está tudo bem, deixa quieto. Mas aí Jesus diz assim, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes diz claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então, os discípulos, Tomé, chamado Dízimo, disse aos outros discípulos, vamos também com o mestre para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Disse Jesus, e o seu irmão há de ressurgir. Amados, vamos aprender uma lição aqui, um outro subjetivo absoluto. Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é sempre acessível, mas nem sempre disponível.
Muita gente confunde disponibilidade com acessibilidade. Muita gente gostaria que Jesus fosse alguém disponível para que eu fizesse dele o que eu quisesse na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas Jesus não é disponível, Jesus é acessível. Jesus, ele não está sujeito às circunstâncias, ele não trabalha por demanda e ele não se apavora com as urgências. Então Jesus está dizendo aqui, porque é o seguinte, a distância onde Jesus estava lá na região mais desértica, mais escondida lá, até onde o Lázaro estava, deve ser alguma coisa em torno de 40, 60 quilômetros. Isso a pé, numa marcha boa, daria assim, com uma dormida no meio, até parando para dormir, isso daria mais ou menos 1 dia e meio. Tipo assim, se Jesus tivesse resolvido sair 8 horas da manhã, ele ia parar para dormir aí lá para as 18 horas, ele teria caminhado 10 horas, dava até para chegar se forçasse. Mas sem precisar forçar, 10 horas ele ia caminhar aí, sei lá, 40 quilômetros, lento, 4 quilômetros por hora. Caminhada boa, para almoçar, uma sombra, uma água, uma soneca assim de uma meia hora. Então, dá para tirar aí uma marcha razoável, dá para tirar 40 quilômetros. No dia seguinte, levantava cedo, antes do almoço, estava lá. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou, Lázaro já estava morto. E a Bíblia diz que Jesus ficou onde ele estava deliberadamente. Então Jesus aqui está dizendo aqui, ó, mandaram chamar e aí quando mandaram chamar, ele diz o texto aqui que ele demorou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Está vendo o que eu estou falando? Ele ficou mais 2 dias, depois quando ele chegou, o Lázaro já estava morto, né? Ela falou para ele, então disse assim, ele já está morto há 4 dias, tá vendo? Então Jesus recebeu a notícia num dia, ficou mais 2, saiu no outro, então ele chegou lá no 4º dia da morte de Lázaro. Então, talvez quando Jesus estivesse recebendo a notícia, ele já estava morto, talvez não. Então, que tudo isso aí tenha demorado 5, 6 dias, uma semana. O fato é que Jesus, quando recebeu a notícia, não respondeu de pronto. E nós temos essa coisa na cabeça, nós temos essa dificuldade. E na nossa vida isso às vezes tem nos atrapalhado, porque a gente às vezes, pensando que estamos nos tornando pessoas acessíveis, nós nos tornamos apenas disponíveis. E pessoas disponíveis acabam trabalhando por demanda, depois se tornam inacessíveis. Eu sei bem a luta que eu enfrento na minha vida nessa área. Há uma tendência da gente no ministério de receber tanta solicitação, e aí você vai recebendo solicitação, um certo senso de urgência, todo mundo sofrendo, é tudo para ontem. Meu Deus do céu, se o senhor não furar, vai passar. Tudo chega na gente para ontem. E aí a gente tem a tendência de ficar ali no sufoco, querer atender todo mundo e ser disponível para todo mundo, e aí na tentativa de ser disponível a gente acaba se perdendo e se tornando inacessível. Jesus não era disponível, por isso ele podia ser acessível. Deus é acessível, o Pai é acessível, Cristo é acessível, mas não é disponível. Ele não vai nos atender por demanda, por mais urgente que seja, desencana. Qualquer que seja o nosso problema, por mais urgente, por mais grave que seja, Deus não vai levar em conta a gravidade, Ele vai sempre levar em conta a sua fidelidade e a melhor forma. Então Deus vai sempre atuar na melhor forma. Pessoas que Jesus ama ficam doentes. Pessoas que Jesus ama ficam doentes. Nenhum problema na nossa vida é para a morte. Deus nunca vai agir na medida da nossa expectativa, da nossa urgência ou da nossa demanda. Ele é acessível, mas ele não é disponível.
Ele não faz conforme a gente gostaria que ele fizesse. Ele opera sempre aquilo que é melhor para nós, e por isso ele diz: ainda bem que eu não estava lá, me alegro por vocês. A minha alegria não é sair correndo e ir lá trabalhar com urgência, a minha alegria não está lá para não trabalhar nessa urgência. Então, deliberadamente, ele não atendeu por demanda. Ele não recebeu o nosso sufoco. Nós podemos descabelar, nós podemos desorientar, nós podemos ameaçar. Tem gente que ameaça. É o seguinte, ele não vai trabalhar por ameaça. Você pode apavorar, você pode descabelar, você pode achar que acabou, que não tem mais jeito. Em nome de Cristo Jesus, para todo filho de Deus, nenhuma situação desfavorável, uma dificuldade é para a morte. E Deus não vai nos atender na medida da nossa demanda, da nossa urgência e nem no nosso desejo desesperado por disponibilidade, porque Ele vai ouvir o nosso clamor e vai operar segundo a sua vontade, o que é melhor para nós. Amém? Em nome de Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, que haja paz na nossa vida. Meu irmão, que essa palavra entre no seu coração e te faça repousar. Ele ouve. Ele ouve. Mas por mais que pareça desesperador, Ele não vai corromper o seu amor, o seu propósito, o seu compromisso de operar o melhor na nossa vida, simplesmente porque a gente está desesperado e acha que é do nosso jeito que vai funcionar. Amém? Paz sobre a sua vida. Paz sobre a nossa vida. Ainda bem que eu não estava lá. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Às vezes a gente pensa assim, graças a Deus Jesus está comigo. E às vezes não certo, entenda bem o que eu vou te falar. Jesus está comigo, vai me proteger. E aí Jesus diz assim, ainda bem. Eu não estou aí agora, conforme você acha que eu estou. Mas eu estarei no exato momento em que eu tiver que estar. Amém. Glória a Deus. Paz sobre a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.